Xodó no YouTube, pode nos ver, pode estar vendo aqui os estúdios da Xodó. A gente manda aqui um abraço, um tchauzinho aqui pro pessoal e agradece a audiência de todos aí. Agora vamos com a nossa equipe de reportagem, Eduardo, mais uma vez com o Helder Ban. Ele está agora com o Dr. Antônio Soares para conversar com a gente. Ban, boa tarde mais uma vez para você, pode ficar à vontade. De volta, Mari, de volta, Eduardo Carvalho, de volta, amigo ouvinte da Rede Xodó de Comunicação e você que acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube, @Rede Xodó FM. O assunto agora, Maria Eduarda, é com relação à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ontem, o STF decidiu que Moro é suspeito no caso envolvendo aí o triplex do Guarujá, do Lula, e esta ação penal aí que começou, né, lá em Curitiba, que já foi julgado incompetente o foro para julgar esse tipo de ação, não seria lá, e agora a questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. 3-2 o placar, porque a ministra Carmen Lúcia, aos 45 do segundo tempo, resolveu mudar o seu voto e mudou totalmente a história da situação. Agora a gente vai discutir com o doutor Antônio Soares sobre, do ponto de vista jurídico, legal, realmente, aquela discussão, o habeas corpus que foi impetrado no STF, se realmente cabe habeas corpus para esse tipo de situação. Vamos entender melhor, do ponto de vista jurídico. Primeiro, doutor, eu queria entender com o senhor o seguinte: o habeas corpus em sede de suspeição de juiz, naquele momento, no STF, seria cabível? Boa tarde, Mari. Boa tarde, Eduardo, ouvintes da Xodó. Primeiramente, vamos estabelecer aqui uma premissa, né? Nessa decisão não se fala de mérito, é uma questão processual que está sendo colocada em jogo. E essa questão processual especificamente, da suspeição de um juiz, existe um procedimento específico para isso, que é um incidente de suspeição, que justamente já foi objeto de análise em todas as instâncias. O habeas corpus não pode ser usado com esse propósito, justamente porque, quando se trata de suspeição de juiz, você precisa dar a oportunidade ao juiz, àquela pessoa que está sendo acusada de ser suspeita de julgar aquela questão, dar a oportunidade a ela de produzir prova e dizer que não sou suspeito por essas razões. Então, trata-se de um procedimento até curioso dentro do processo, porque o próprio juiz apresenta as suas razões dentro do processo. E no habeas corpus isso não acontece. Essa decisão é feita à revelia do juiz. Então, esse é só um dos aspectos pelos quais eu digo que a decisão ela precisa realmente, de fato, de uma reflexão muito profunda de nós, operadores de direito, se nós vamos admitir realmente como válido essa ideia de que os fins justificam os meios, de que não existam meios processuais mais adequados para solucionar a questão. Agora, uma das questões que tentou ali justificar o habeas corpus também está atrelado à questão de fatos novos. Mas, pelo que eu entendi, os fatos novos já são de 2018. É aquela questão onde o Lula podia ser ministro, o Moro acabou interceptando, aquela situação não foi colocada aos autos do processo, não se viu para condenar o ex-presidente Lula. A outra questão também que envolve esses fatos novos alegados pelo Gilmar Mendes é também a condução coercitiva, que por si só também não é elemento suficiente para a condenação, e uma delação premiada do Palocci em uma outra ação penal, ou seja, que nada tem a ver com essa ação penal em questão. Então, se são de 2018, isso pode ser também considerado fatos novos? Não, na verdade não houve fatos novos. Todas essas questões já foram objeto de análise dentro do processo, não haveria necessidade de se colocar isso nesse habeas corpus. O que de fato aconteceu de novo e que não poderia ser destacado no processo, e justamente por isso foi omitido, né, mas revelado inclusive nas decisões do Cássio Marques, do Edson Fachin, foi justamente o acesso a informações obtidas de maneira ilegal, né, aquele acesso a informações fruto do hacker, né, que acessou aí telefones e comunicação de autoridades. Então, esse fato é que foi realmente o determinante para se tentar modificar a decisão, como aconteceu, inclusive, com a decisão da Carmen Lúcia. Mas toda a discussão ali não é nova, não trouxe elementos que configurassem, de fato, a suspeição do juiz, né? Apenas foi um outro momento processual, demorou-se muito tempo para se dar uma resposta a isso, e aí, por conta disso, essa influência externa acabou sendo determinante
para a conclusão do julgado. Agora, o que fazer? Porque eu recebi agora há pouco a informação de que a PGR vai pedir para que esse caso seja levado ao plenário, mas a gente está falando aqui de habeas corpus, que, em via de regra, né, não tem como você levar ao plenário, porque é um remédio que é inerente ao réu naquele momento ali em questão. Então, é favorável, não pode ser desfavorável ao réu para o momento. E se for levado ao plenário, pode ser uma decisão revertida e acabar prejudicando o réu. Exatamente, não caberia recurso nessa situação ou se levar a plenário numa situação que pode ocasionar prejuízo ao réu. Mas, Welder, eu sinceramente não duvido de absolutamente mais nada do Supremo Tribunal Federal. Eu peço até desculpas aos meus alunos, porque eu não tenho condições de dar uma resposta efetiva se isso pode vir a acontecer. Se acontecer, eu vou estar aqui novamente para criticar esse entendimento de que é possível se reverter a decisão para prejudicar o réu. Na sua decisão, o próprio Cássio Nunes Marques, ele chegou até a usar uma frase já dita pelo ministro Gilmar Mendes, que não se combate crime cometendo crime, ou seja, não se combate a ilegalidade cometendo uma outra ilegalidade, ao ponto que depois Gilmar Mendes acabou ficando um pouco furioso e acabou falando umas palavras fortes contra o ministro Cássio Marques. Na sua opinião, a conduta dos ministros ali em si, numa questão como essa, não está um pouco distante do que deve se comportar os ministros do STF? Isso é fato, e eu acho que nós acostumamos mal os ministros no sentido de aplaudir muitos pronunciamentos fora dos autos. Nós, enquanto sociedade, em determinado momento, talvez tivemos aí uma ideia de que o ministro poderia se pronunciar fora dos autos, poderia dar sua opinião sobre questões políticas, E é muito importante que o juiz tenha uma postura social, uma postura perante os problemas da sociedade muito equilibrada. E, infelizmente, a gente não tem visto isso em alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Gilmar Mendes, que tomou para si uma defesa apaixonada, visivelmente apaixonada de uma questão, deixando aí a dúvida acerca da isenção dele, né? Está se falando de imparcialidade do juiz, está se falando de uma total isenção nas questões jurídicas que são colocadas na análise do STF, mas na mesma sessão acontece uma cena de absoluta paixão apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que causa estranheza. Se nós queremos um judiciário realmente equilibrado, um judiciário realmente comprometido com o jurídico, né, com a defesa do Estado Democrático de Direito, a gente não pode admitir discursos apaixonados fora daquilo que deve ser objeto de discussão, objeto de análise nos autos do processo. E aqui me lembrou, Eduardo e Mari, de uma situação que Luiz Roberto Barroso colocou. Ontem eu lembrei do que ele disse uma vez ao Gilmar Mendes, quando ele ficou também furioso com a situação do STF, e acabou dizendo que Gilmar chega ao STF com ódio, com rancor, com bilis, mau ressentimento, uma mistura de mal com pitada de psicopatia. Isso o Barroso disse ao Gilmar Mendes em uma certa ocasião, quando ele ficou furioso. Eu percebi isso ontem, ele ficou mais uma vez furioso, depois que o ministro Cássio Nunes Marques deu seu voto. Pois não, Eduardo? Primeiro cumprimentar o doutor Antônio Soares, é um prazer poder ouvi-lo, viu, doutor? A minha preocupação estava julgando essa suspeição de um juiz. A fala do Gilmar Mendes só faltou botar na camisa assim, eu sou petista. Porque a forma como ele dirigiu-se ao outro ministro, né, foi uma coisa assustadora. Quer dizer, ele não se conteve para mostrar exatamente que, além da questão jurídica, ele estava envolvido com outro sentimento. Foi que, para mim, né, sou apenas um radialista, foi a minha percepção do fato, algo que me trouxe estranheza. Eu estou tratando da suspeição de alguém e eu mesmo revelo, na minha fala, a minha própria tendência. Por exemplo, no caso do próprio Lewandowski, não se pode questioná-lo, não foi ele que alterou na questão do julgamento da Dilma Rousseff, aplicar o impeachment sem as suas consequências, isso não é também falta de parcialidade? Sim, de imparcialidade. Eduardo, boa pergunta.
todas as instituições de direito são cercadas de um simbolismo, certo? Isso é importante. Você que é o cidadão comum, cidadão leigo com relação ao direito, de que parte do pressuposto que todas as instituições no nosso Estado, elas são impessoais, né? E por conta disso, elas precisam estar cercadas de um simbolismo que garanta isenção, que garanta equilíbrio, que garanta realmente racionalidade das decisões. A partir do momento em que isso é alterado pela bile, pela raiva, pelo rancor, deixa de se ter equilíbrio. E quando não se tem equilíbrio, evidentemente não vai haver imparcialidade, que é o que a gente quer, o que a gente deseja em todas as decisões judiciais. O que eu gostaria muito é que houvesse o compromisso dos ministros com aquilo que o Cássio Marques colocou na sua decisão. Ele disse: a minha resposta é o silêncio, eu não vou fazer réplica da minha decisão, eu não vou fazer tréplica da minha decisão, justamente porque não é necessário. A partir do momento que o juiz decide, ele está colocando as suas convicções, e a sua convicção tem que ser livre, livre de toda forma. Livre não apenas na sua consciência individual, mas livre também de ter que se submeter a críticas que são críticas apaixonadas, são críticas que não têm razão de ser. Eu gosto muito de uma frase de Liebman, que é um doutrinador processualista famoso, que diz o seguinte: o juiz não dá ordens, aliás, o juiz não dá conselhos, o juiz dá ordens. Então, a partir do momento em que o Gilmar Mendes está apresentando a sua visão de mundo sobre o que ele acha que é isso, o que ele acha que é aquilo, ele está dando conselhos. E por mais boa vontade que um juiz possa ter ao dar conselhos, esse não é o papel dele no Estado Democrático de Direito. O papel dele é aplicar as normas, é aplicar as leis, mostrar a melhor interpretação para o caso concreto. E não você está usando aí da sua retórica ou da sua visão apaixonada de mundo. Nada disso é válido no mundo do direito. Lembrando, Eduardo, também que o próprio ministro Cássio Nunes afirmou na sua decisão que já há no STF precedentes que afirmam que não é possível, né, doutor, habeas corpus em sede de suspeição. Justamente por conta da impossibilidade que se tem de uma produção de prova contrária a isso, né? Quando você deixa aí à margem da discussão justamente a pessoa sobre o qual está recaindo a suspeição, você está quebrando também um pouco daquele simbolismo que eu disse, o simbolismo do cargo do juiz. Eu estou decidindo que um juiz é suspeito sem dar a ele a oportunidade de se defender. Então, o habeas corpus é uma medida absolutamente necessária no Estado Democrático de Direito, não se presta a isso, porque não dá essa oportunidade do contraditório. E o contraditório, assim como outros princípios, eles são garantias constitucionais, eles estão na Constituição e precisam ser respeitados. E ainda, Eduardo, ele usou uma frase de Gilmar Mendes, do Rui Barbosa, que diz que o bom ladrão se salvou, mas não haverá salvação para o juiz covarde. Essa frase do Rui Barbosa fala em prevaricação, no caso, não em suspeição, né, doutor? Exatamente. A ilustração que ele fez talvez se aplique em outra situação, que eu não vou querer chegar nesse aspecto, mas foi muito mal colocado. Muito bem, Eduardo. Mais alguma pergunta aqui, doutor? Eu gostaria só uma pergunta, Banvir. O conteúdo do processo permanece o mesmo? Então, quando se diz começar do zero, é começar do zero com o mesmo processo ou um outro processo que pode ser, né? Quem chegar agora pode trazer novas provas? Qual é a avaliação do senhor, doutor? Veja, a situação é tão esdrúxula, Eduardo, que essa situação da suspeição, ela cairia por terra simplesmente pelo fato do processo já ter sido julgado em outra instância. E não se falou que os desembargadores do TRF da 4ª Região, por exemplo, eles são suspeitos. Então, já houve decisão de juízes não suspeitos no processo, que convalidaria a nulidade anteriormente aduzida, alegada, né? Se alegou a nulidade, se alegou uma parcialidade de um juiz de primeiro grau, mas o juiz de segundo grau, o STJ, já se pronunciou sobre o tema. Então, convalidou a nulidade. O correto seria não se julgar justamente pela perda desse objeto, pela perda da oportunidade processual de se alegar a parcialidade. Só que o que acontece?
a decisão da forma que foi feita em habeas corpus, que é o instrumento inadequado, como a gente explicou aqui, vai acarretar a nulidade de todo o processo. Então, a gente vai ter que reiniciar, inclusive, na fase de coleta de provas. Exatamente, tem um efeito cascata. Então, com relação exclusivamente ao ex-presidente Lula, esse processo ele foi anulado desde o início e terá que ser apresentada novas razões, nova produção de prova, tudo desde o início para que se conclua a investigação. Do tamanho que é essa investigação, essa instrução probatória, é inequívoco que o processo vai ser prescrito, né? É inequívoco, a gente não tem dúvidas que o presidente Lula ele vai ser beneficiado por essa nulidade, porque não há mais tempo hábil de se ter uma decisão condenatória dentro do prazo prescricional. Lembrando que a prescrição ela é analisada à luz da pena em concreto, então a partir do momento em que o juiz define a pena, é que vai ser definida a prescrição, mas, dado o tempo que se passou, não vai ter uma pena que seja suficiente. A idade do Lula, que traz benefícios também na contagem do prazo prescricional. Exatamente. Então, ele foi, de fato, beneficiado e a gente tem que reconhecer que vai haver uma nova ação, mas a ação vai resultar na decisão pela prescrição. Muito bem, Eduardo Carvalho, que polêmica, né? A gente, cada dia que passa, o STF sempre vem com uma polêmica nova e a gente está aqui sempre para comentar sobre essa situação, porque envolve todo o país, envolve pessoas públicas importantíssimas no cenário nacional e acaba repercutindo. E a gente traz aqui, do ponto de vista jurídico, né, a situação para que as pessoas possam entender melhor o que de fato é e o que de fato aconteceu. Doutor, muito obrigado. A Xodó FM agradece. Eu que agradeço. Um abraço aí a todo mundo da Xodó, o Helder, a Mari e o Eduardo que estão no estúdio. Muito bem, Eduardo. Mari, segue com vocês. Eu volto em instantes. Falou o Helder Ban para a Rede Xodó de Comunicação. Ok, Ban, muito obrigada pelas informações. Agradecemos também ao doutor